Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar mais uma edição do programa Palavra Profética, é claro, mais um dia de campanha, 10º dia de campanha, dia de busca de vitória. Eu quero aqui de pronto, de público, agradecer a Deus pela grande vitória ontem do tufão, né? O bicho tinha cara de demônio. O vento tinha cara de cão, né? Mas todo vento é assim, causa medo, é um bicho medonho, né? Mas nós temos um Deus que anda em cima da tempestade. Olha aí que esse Deus é grande demais. Pois é, esse é o Deus que a gente serve, um Deus que desmantela aí os ventos, ele aquieta os mares para dar vitória ao seu ungido. E ontem, como nós oramos e Deus, o Senhor, nos deu, aleluia, aquela palavra linda do livro de Gênesis, capítulo 18, não é? Deus foi muito lindo ali falando conosco a respeito daquela palavra gloriosa, trazendo ao nosso coração a firme expectativa de que o Senhor, o nosso provedor, abençoador, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso advogado, ele sempre está, aleluia, à disposição daqueles que fazem dele o seu refúgio, aqueles que se refugiam no Senhor. A Bíblia fala que naquele diálogo entre Abraão e o Senhor, ele perguntou: Senhor, se houver um justo numa cidade, o Senhor livraria? Porque eu não acho justo que o justo seja exterminado junto com o ímpio, né? Ele falando ali para Deus, naquele diálogo entre o Senhor, entre ele e o Senhor, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, né? E naquele momento o Senhor lhe respondeu de forma muito linda. Ele disse: não, meu querido, se encontrar ali pelo menos um justo, eu salvarei, né? E ele ficou perguntando, e o Senhor lhe respondeu que por amor a 10 justos, a 5 justos, a 1 justo, ele não destruiria a cidade. Ele nos chama, querido. Se vimos a um Deus de poder, e eu orei tanto ontem, Deus desfaz toda a fúria deste vento, Senhor, bota por terra todo o mal, e não só eu, como toda a igreja de plantão orou, foi assim um dia de clamor. Irmãos, e quando foi de madrugada, eu entrei ainda em oração, pedindo ao Senhor que nos surpreendesse com uma grande vitória. Eu sonhei que eu estava lá na Flórida, no meio daquele vento, e eu olhava aquele vendaval muito alto, parecia assim uma nuvem de chuva muito espessa, muito escura, e ela rodava, e as pessoas se segurando nas coisas, se abaixando, e eu via quando ele partia assim um avião pela metade, e caía aquela parte para um lado e o outro para o outro, mas não causava danos de morte em ninguém. E antes dele passar por nós, ele engolia um carro e rebolava acolá, no mesmo movimento, mas também não matava ninguém. E naquele momento eu dizia para minha amiga: Lília, mulher, pelo amor de Deus, como é que vai se acabar um negócio desse? Para onde é que ele vai? E ela dizia: pastora Ivna, no chão aparece um buraco do mesmo, igual a ele, como se fosse um desenho no chão, e ele vai para aquele buraco, e o buraco é do tamanho dele, ele entra ali, encaixa direitinho, ó, e se acaba, ninguém vê mais. E eu dizia: fala-me Deus, é desse jeito. Ela dizia: inclusive eu tive até um sonho que eu botava um dentro do buraco. Eu digo: vale, a mulher de Deus, e é mesmo? Ela disse: é, pois ele é assim, ele entra num lugar que é do tamanho dele, ali ele se acaba. Aí eu fui contar o sonho para ela hoje de manhã. Ela disse: pastora Ivna, pois foi desse jeito, ele foi por mais, se acabou-se por lá. Esse Deus não é grande não, irmão. Esse é o Deus que nós serve. Esse é o Deus grandioso, bendito, lindo, aleluia, que por amor a um justo, ele abre o mais. Vem pra cá, que eu tenho um lugar para lhe esconder. Levou, enterrou ele dentro do mar. Eita, é do tamanho dele, é tão grande em proporção que isso é coisa de Deus. Só quem acaba com ele é quem construiu ele. Quem tem poder para destruir ele é aquele que tem poder para dar ordem nele, é o Senhor. E assim Deus mostrou de forma muito linda, aleluia, que vale a pena. Que tempestade você tá, que vendaval é esse que tu tá, que luta tão medonha é essa que tu tá atolada nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos fazer isso, vamos orar, e Deus vai sanar todo o mal que se levantou para destruir, para torcer, para distorcer, para escravizar, para trazer guerra, tribulação na tua casa. O Senhor é poderoso, queridos, para desfazer todo o vento do mal que se levanta contra nós. Deus enterra ele até a
tampa, que quando a gente procura, cadê? Se acabou-se. Se acabou no mesmo pé de vento que ele se levanta trazendo terror e horror. O forte, o todo-poderoso, ele manifesta a sua mão de poder e engole ele de cima a baixo. Quando você pensa que não, procura o canto mais limpo. É assim que Deus vai fazer na minha vida e na tua. Quando teus inimigos te procurarem para te engolir, eles já terão sido engolidos pelo pastor dos pastores, pelo Senhor dos senhores, pelo Todo-Poderoso, pelo Deus bendito. E eu creio que nesta manhã, se você está em perigo, nós temos um Deus, aleluia, que não deixará com que o mal do inferno nos atinja. Ele trabalhará e vencerá por nós até que ele cumpra na minha vida e na tua aquilo que ele tenha falado. Nesta manhã, creia. Deus, o Senhor, dará uma ordem ao nosso respeito e colocará por terra com muita eficácia e graça toda e qualquer manifestação do inferno contra a nossa vida. Deus não vai deixar, mulher de Deus, Satanás te engolir no meio deste vento, não. Ah, não vai mesmo. Nesta manhã, o Senhor da guerra, ele se levanta com os seus anjos de poder e ele vai na nossa frente conduzindo-nos em vitória. O Deus de Israel, o Deus de Jacó é o refúgio da igreja. Portanto, não temeremos. Nessa manhã, Deus, o Senhor, vai remover toda ação de embaraço do mal contra a nossa vida e vai nos dar vitória, êxito, bênção completa pelo fato de termos confiado a Ele, a minha e a tua vida. Nesta manhã, creia, nós receberemos do Senhor, aleluia, todo o apoio devido para que Ele quebre, lance por terra toda ação do atormentador e mostre para nós que verdadeiramente, quando confiamos a Ele a nossa vida e de todo o nosso coração nós nos jogamos no chão e clamamos pela sua presença, querido, Ele de forma poderosa estende o seu braço e de forma grandiosa desfaz todo o vento do mal contra a nossa vida para mostrar que aquilo que se levanta para nos fracassar não é maior do que a mão sustentadora do Senhor que nos mantém de pé. Nesta manhã, querido, não se desespere, clame, ore, busque, porque nesta manhã o Senhor, de forma extraordinária, está convocando anjos com trombetas em marcha para, de forma vitoriosa e tremenda, vencer a minha e a tua batalha. Eu creio, querido, que no final desta peleja, nós olharemos para o alto e vamos declarar: Senhor, valeu a pena e vai valer a pena. Eu gosto tanto dessa música. Essa música fala muito ao meu coração e eu quero que em nome de Jesus nessa manhã você creia. Deus, o Senhor, de forma poderosa, não se esquece de nós. Entrega a tua vida ao Senhor e Ele trabalhará e demonstrará que verdadeiramente a nossa confiança no Senhor não é em vão. Eu creio, estou levantando, aleluia, diante do Senhor, a nossa vida nesta campanha, e aquele que nos assegura vitória de forma plena e poderosa, entregará na mão daqueles que nele confiam a vitória que nós estamos aguardando da parte de Deus para nos exaltar. A mão onipotente do nosso Deus, em alguns momentos nos permite entrar até, aleluia, no meio de uma tempestade como essa. Eu estava na revelação dentro do momento, aleluia, que o furacão passava, mas ele passou e ele não causou danos de grandes proporções para mostrar para mim e para você que o Senhor está no controle das nossas vidas. Eu creio, o nosso Deus é um Deus, aleluia, que ajuda. Ele é o provedor, aleluia, daqueles que nele se sustentam. E eu creio que nessa manhã, Deus, o Senhor, está agindo em favor da tua vida. Ele entrará com resposta dentro daquilo que tu pede. Você precisa, em nome de Jesus, exercitar a sua fé em meio a esta guerra, na certeza de que Deus, de uma forma gloriosa, Ele nos mostrará que em meio a essa solidão, em meio a essa provação, em meio a essa peleja, a poderosa mão de Deus é maior do que as pragas que se levantarem contra nós. A Bíblia vai falar que lá no Egito tinha praga, tinha mosca, tinha gafanhoto, tinha miséria, tinha piolho, tinha sapo, tinha água com sangue, mas lá no território do povo de Deus, lá, aleluia, na comunidade judaica, havia livramento e provisão diária. E é isso que eu creio, na minha e na tua casa, as bênçãos transbordarão e aquilo que se levantaram para nós como enxames do mal, para destruir e angustiar a nossa vida, não resistirão
sentirão o poder de Deus e cairá por terra, Daramanagaçuia, e nós contaremos e cantaremos o hino da vitória. Deus, o Senhor, nesta manhã refrigera a nossa alma e manda te dizer, te preocupa não, porque eu estou batalhando pelo meu povo. Vocês são vencedores, contemplarão, pois, aleluia, que aquilo que o Senhor vos prometeu, Ele executará. Nessa manhã, como leão, Ele se levantará e botará por terra toda a fúria do inferno que tem se levantado contra a tua vida. Eu creio que nesta manhã, aquele que nos apoia, aquele que nos sustenta, aquele que nos alenta, aquele que nos consola de forma extraordinária e tremenda, está acrescentando força, renovo e vigor, e Ele vai cumprir tudo que tem nos falado. É por isso, querido, que eu não abro de jeito nenhum. Eu fico aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não sai, não sai. Eu só saio quando eu ver minha vitória. E você tá do mesmo modelo que eu. Vai ficar aí comigo e não arrede o pé daí não, porque vem vitória do trono. Eita, Jesus! Pensa que eu já tô enxergando, sinto cheiro. Eu sinto cheiro, aleluia. Você sabe quando vai chover? A chuva ainda nem chegou, mas começa a soprar um vento. Pois é, você não sente o cheiro, né, de chuva? Pois é, eu já tô sentindo o cheiro, aleluia. Eita, Deus de mistério. E eu creio que isso é prova da nossa dependência em Deus. E Ele, aleluia, de forma poderosa, mostrará para nós que ainda que venhamos estar enfrentando males e perigos no nosso meio, todavia o Deus que muda o curso da história, Ele de forma extraordinária mostrará aos nossos olhos que Ele está realizando um grande feito para executar aquilo que Ele nos tem falado. Queridos, não servimos a um Deus moco, não servimos a um Deus morto, não servimos a um Deus engessado, não servimos a um Deus empalhado, servimos a um Deus vivo. Morreu, mas a Bíblia conta que Ele ressuscitou. E eu creio, porque Ele não só ressuscitou, como Ele apareceu, como Ele falou, como Ele conversou, aleluia, com muitos discípulos naquele período, quando Ele havia, aleluia, ressuscitado. E Ele ainda hoje se revela para nós, nos leva em lugares e traz, mostrando para nós que aquilo que Ele fala, Ele vela para cumprir. E nesta manhã eu quero que você, em nome de Jesus, se deixe, aleluia, mover pelo Espírito, para que você tenha experiências com este Deus de progresso, com esse Deus de crescimento, com esse Deus de oportunidade, que não nos deixará definhar em meio a esse processo que nós estamos a falar. Eu creio que nesta manhã o Senhor está nos tomando pela nossa mão e diz: avança, valente, que falem o que quiser, que digam, que pensem o que quiser. Eu, o Senhor, te mostrarei uma saída. E digo, pois, para ti, Satanás se levantará com atrativos para te atrair e te tirar da minha presença. Mas nessa manhã, diz o Senhor, eis que eu te sustento com a minha destra fiel. Te tiro de um lado, te levo para o outro, mas não deixarei Satanás te arrastar, nem tampouco te influenciar, porque sobre a tua vida o meu Espírito habita. Digo, pois, para ti, aguarda, pois, em mim, ainda que por algum momento tu tenha a impressão que não vai conseguir vencer essa profundidade. Todavia eu, Senhor, te digo, tenha um pouco mais de paciência, porque tu não ficará decepcionado. Eu, Senhor, te levantarei e de uma forma extraordinária quebrarei toda a astúcia enganosa do inferno, para te mostrar, aleluia, que eu sou Deus na tua vida. Quantas vezes eu, Senhor, te abandonei? Quantas vezes tu buscou pelo meu socorro e eu, Senhor, virei as costas para ti? Em nenhum momento. Digo, pois, nesse decomanavassui andecaia, no meio deste mistério, falo contigo e te digo, levanta-te ousadamente na minha presença, porque na medida que tu marcha, eu abro o mar. Na medida que tu confia, eu te exalto. Digo, pois, para ti, não valoriza, pois, as palavras de loucura que o diabo tem levantado para trazer ao teu coração angústia e indecisão acerca daquilo que eu tenho te falado. Fica, pois, na minha dependência, porque eu, Senhor, ajo de uma forma totalmente contrária às questões desse planeta, para mostrar que quando eu faço, eu, Senhor, deixo feito. Não te deixarei envergonhado. As palavras que eu tenho te dito são maravilhosas, palavras de vida eterna. Portanto, decalamansui decamanai, deixarei, pois, aleluia, impressionado
derrubados e caídos por terra. Aqueles que não confiam, pois, no meu poder. Sim, Ramanai, jornais e revistas darão aleluia, glória de Comanai, testemunho de que eu, o Senhor, quem fiz e continuo a realizar. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu creio, Senhor, que a nossa vitória vai virar manchete. A nossa vitória é algo extraordinário. Grande vai ser o mover que tu vai realizar. E nesta manhã, querido, te alegra, porque Deus, o Senhor, há de se manifestar. E esse mal que se levantou para parar, para exterminar, para prejudicar, para desintegrar, para desarticular, para trazer aleluia ou causar amargura, discórdia e angústia dentro da tua casa, vai cair por terra, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Satanás, ele se levanta, é claro, com palavras insolentes para prejudicar e para enfraquecer a nossa fé. Todavia, o nosso Deus, ele bota por terra toda a insolência, todo atrevimento de caplaçuia de Satanás, para mostrar para nós que o nosso Deus, aleluia, é quem é o forte, é quem é o poderoso, é quem é o milagroso, é quem é o predominador, é quem é o abençoador, é quem é o nosso Deus. Você não será atingido, porque 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, Ramanagaço, mas a igreja do Senhor é por ele protegida. Eu creio, meu querido, que nesta manhã, o nosso Deus, o nosso advogado bendito, ele está quebrando agora todas as amarras do mal, e ele está, aleluia, de forma gloriosa e tremenda, remediando a nossa causa, e os males que vieram contra nós serão sanados, extirpados, destruídos pelo poder, aleluia, poderoso do nosso Salvador. É manhã de providência, estamos aqui na dependência do nosso Deus, porque mais um dia de campanha nós estamos vivendo, e eu creio, queridos, que nós iremos suportar toda a adversidade, toda a luta do mal contra a nossa vida. E quando nós estivermos no nosso limite e acharmos que não vamos suportar, é justamente neste momento que o Senhor estenderá a sua mão e nos ajudará em meio aos nossos combates. Creia, o Espírito Santo de Deus, o nosso advogado fiel, agirá de forma sobrenatural e poderosa para mostrar para você que quando ele do trono se levanta para realizar os seus feitos maravilhosos, não há homens e nem armas neste planeta que possam impedir o operar de Deus. Anabassurianda, é manhã de providência. Deus realizará o seu intento, o seu propósito, a sua maravilha na nossa vida. Tem colocado no Senhor a tua confiança? Tem dependido dele? Pois Deus essa manhã vai transformar, vai direcionar, vai conduzir, vai abençoar a tua vida. Portanto, em nome de Jesus, se Satanás se atrever a tocar no ungido de Deus, ele vai ser destruído, caído, tombado pelo poder que há no nome de Jesus. Sobre a tua vida, ungido, aleluia, tem um campo de proteção aonde o Deus Todo-Poderoso tem nos guardado. Lutas e pelejas virão, mas o nosso Deus, ele guerreará e pelejará por mim e por você. Deus nessa manhã está agindo, querido. A nossa oração intercessória é poderosa. Deus, o Senhor, ele ouve, ele responde, ele age e ele concede a nós, segundo a sua infinita graça, as nossas vitórias, porque ele é fiel. Portanto, nesta manhã não desista. A força do Senhor nos revestirá com o seu poder, e o olho de Deus, que tudo contempla, tudo vê e tudo enxerga, entregará as nossas vitórias, porque na sua mão tem uma balança exata. E eu creio, queridos, que nesta manhã ele, de forma gloriosa, tem contemplado o quanto nós temos nos rebolado. Eita, o quanto nós temos chorado, o quanto nós temos buscado. Deus não dá vitória pra gente acomodada, pra gente irresponsável, tem nem perigo. Ele dá vitória é pra quem, ainda que esteja vivendo na lama, debaixo da peia, na luta, na adversidade, canamassuia, se levanta e diz: Deus, esse mal não vai me vencer, o Senhor é comigo, eu sou teu servo. Eu creio que essa peleja será em nome de Jesus o meu, de tu demonstrar em mim poder da tua graça, sendo em nome de Jesus derramado na minha vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Querido, eu creio que essa atitude tocará o trono de Deus e ele te mandará providência.
providência. Eu não sei como Ele vai mandar a vitória para suprir ou para corrigir essa adversidade que tu está passando. Eu só sei dizer uma coisa, que Deus, o Senhor, assim como nos tem feito promessa, Ele elabora, Ele cria e Ele executa para satisfazer o desejo do nosso coração. Nesta manhã, em nome de Jesus, nesse 10º dia de campanha, nós iremos agradecer ao nosso Deus. E Deus, de forma poderosa e tremenda, Ele vai acrescentar, Ele vai criar, Ele vai prover, Ele vai agir, Ele vai executar, Ele vai acompanhar. E nós contemplaremos a presença do nosso Deus, desfazendo toda a fúria do tufão e mostrando para nós que verdadeiramente Ele é Senhor. Pai, muito obrigado, porque nesta manhã eu sinto a tua mão atuante, eu sinto a tua mão poderosa. Deus, nessa manhã está, aleluia, de forma extraordinária, arrancando das tuas costas essa tonelada de peso que tem tentado botar você para baixo. Deus, o Senhor me mostra gente olhando para baixo, angustiado, mas é uma tonelada do inferno que te acusa, que diz que você não vai conseguir. É mentira de Satanás. Nessa manhã você vai contemplar a providência divina, Banagasuia, entrando na tua casa. O negócio tá difícil? Tá. A luta tá grande? Tá. A peleja é medonha? Nem se fala. Porém, o Deus que livra na aflição, o Deus que supre na prova, o Deus que resolve batalha, o Deus que governa a nossa vida, Ele trará para nós aquilo que se diz na palavra de Deus, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Depois da tempestade vem a bonança, depois da aflição vem o consolo, depois da lágrima vem o riso e depois da prova vem a exaltação. Fica na dependência de Deus. Nessa manhã o Senhor luta por ti. Olha aí, Deus, o Senhor trazendo a providência. Olha aí, Deus abrindo esta porta. Olha aí, Deus quebrando toda acusação do inferno. Olha aí, Deus te pondo de pé em meio a esta batalha. Deus manda te dizer: aguarda, pois, na presença de Deus, Ana, porque tu nem sabe, mas tu já está gerando o teu Samuel. Deus manda te dizer hoje que aquele que te irrita, aquele que te insulta, aquele que não acredita no que Deus está fazendo na tua vida, vai ter que contemplar teu Samuel no braço. Deus manda te dizer: crê, Ana, e eu, Senhor, trarei e entregarei na tua mão aquilo que tu me pede. E em lugar desta vergonha e insulto, eu te darei dupla honra, para que tu saiba que aqueles que confiam no Senhor receberão dele vitória dobrada. Senhor, eu creio nesta manhã que tu possa estender a tua mão e nos devolver e acrescentar as bênçãos, meu Senhor, proveniente das lágrimas no teu trono derramada. Nesta manhã, alegra o teu povo. Levanta-te, meu Senhor, da tua santa morada. Eita, Deus de mistério, eu creio, meu Deus, que nessa manhã tu farás justiça. Vai botando por terra toda a marra do inferno. Satanás se levanta cheio de marra, dizendo: eu vou destruir, eu vou quebrar, eu vou acabar, não vai fazer nada. Se Jesus tirar aí do teu nariz 15 segundos de vento, de oxigênio, eu quero ver cadê a marra, eu quero ver cadê a força. Deus vai desfazer essa luta e essa peleja, Ele vai surpreender gente. Ele vai entrar nessa situação embaraçosa, e aquilo que é improvável, aquilo que é impossível, será resolvido da parte de Deus para a tua vida. Por quê, pastora Ivna? Porque é justamente nessas horas mais medonhas, mais terríveis, que nós estamos encurralados, olhando para um lado e para o outro, e não encontramos, aleluia, uma saída. Que Deus, o Senhor, de forma gloriosa, atende a nossa oração como uma réstea de luz na escuridão, mostrando para nós que vale a pena confiar em Deus. Deus vai responder, irmão. Deus vai fazer. Tem uma música que diz: Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia na promessa, crê em Cristo. Ele é contigo. Nesta manhã Deus vai ordenar e nós vamos marchar. E o resultado da nossa busca vai ser vitória. Deus vai desbaratar todo o exército inimigo. É no vale da ameaça que o Senhor fará dele um vale de bênção. Nós estamos pisando em território de vitória, território de milagre. Deus nos fará usufruir, aleluia, das bênçãos provenientes da nossa fé. Meu Senhor da glória, estamos aqui, meu Senhor, de joelhos, prostrado, lançado aos teus pés. Ah, Senhor, na certeza de que tu és um Deus de poder. Sabemos, ó Deus, aleluia, que o teu poder não minimizou, que o teu poder não diminuiu. A tua palavra diz que tu opera da mesma forma como ontem, hoje e opera eternamente. Portanto, meu Senhor, temos a certeza, aleluia,
de que nesta manhã tu farás coisas extraordinárias para que nós venhamos contemplar do agir de Deus na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, quebra toda a influência do inferno, neutraliza toda a fúria do mal. Senhor, que esta seja uma manhã de resposta na vida daqueles que têm confiado na tua pessoa bendita. Espírito Santo, sabemos que tu estás comprometido com o teu povo e é por causa desse comprometimento que eu creio que hoje nós contemplaremos a tua poderosa mão intervindo, Senhor, na nossa vida. Eu creio que esse deserto, essa peleja não é em vão. Ela não vai nos machucar, ela não vai nos destruir. Essa luta, com certeza, aleluia, será em nome de Jesus revestida em um conto de vitória. Assim eu vos digo, Deus restaurará. Assim como Ele prometeu vitória a mim e a você, Ele agirá. E eu creio que nesta manhã, eu creio mesmo de todo o meu coração, que o Senhor fará coisas grandiosas para abençoar a minha vida e abençoar a tua vida. Nesta manhã, entrega, querido, a tua casa, entrega a tua família, entrega os teus filhos, entrega, aleluia, os teus amigos, entrega os teus inimigos, tudo aos cuidados do Senhor. E Ele, de uma forma poderosa, nos conduzirá, aleluia, debaixo da sua graça, e de uma forma grandiosa e tremenda nos ajudará em meio às nossas crises. Existem crises e crises, batalhas e batalhas, mas nós só venceremos, aleluia, a nossa guerra, se o Senhor for o Senhor, for o general dela. Ele é, aleluia, a pedra angular, o fundamento da igreja. E quando nós o confiamos, o comando da nossa vida, Ele não nos deixa embaraçados e nem envergonhados. Portanto, nesta manhã, querido, fica na dependência de Deus, porque Ele vai fazer algo novo e extraordinário para mostrar que Ele responde quando nós buscamos a sua presença na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é que nós oramos e pela fé já te agradecemos. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado em nome de Jesus. Palavra profética. Bom dia, que bom dia.